Ei, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde, estejam esperançosos de que a gente vai voltar à nossa vida normal. Meu nome é Clarice Souza e sou professora. E nessa nova jornada que se inicia de dar aula à distância, né? Eu começo hoje com esse primeiro vídeo falando sobre o Império Carolíngio. Espero que vocês gostem da explicação, que seja elucidativa para tirar algumas dúvidas e que só venha acrescentar na vida da gente novos conhecimentos, ok? Espero poder ajudar vocês. Esse vídeo aqui que vocês vão assistir, eu vou colocar em um canal que eu criei no YouTube chamado Clara Conta História, tá? Porque aí eu disponibilizando esse vídeo para vocês lá, vocês vão poder tirar suas dúvidas, poder estar retomando o conteúdo toda vez que vocês acharem necessidade, tá bom? E em qualquer horário, né? O que é mais bacana. A gente está aqui para somar, vamos ver se a gente vai conseguir, tá bom? E aí, nós começamos nossa primeira aula hoje, né? Sejam todos bem-vindos a esse novo canal que se inicia e que seja maravilhoso para todos nós e que a gente possa agregar novos conhecimentos à nossa vida, porque bagagem teórica nunca é demais. Então, nós vamos falar do Império Carolíngio, certo? Então, assim, vocês vão acompanhar aqui comigo na imagem. Deixa eu colocar o slide no modo apresentação para ficar bacana para gente. Quero mandar um beijinho para a Índira, minha pedagoga, Terezinha, Alex, amo vocês, viu? Nessa primeira imagem, a gente está conhecendo, né, o imperador Carlos Magno. Ele foi um imperador muito bom, muito estratégico, guerreiro, sábio, apesar dele ter a oportunidade de se alfabetizar somente aos 32 anos, depois que ele conheceu o mundo da cultura, das letras, das artes, ele se apaixonou. Isso fez com que ele trouxesse para o Império Carolíngio vários sábios, vários pensadores da época para morar perto dele no palácio. Bom, então a gente vai ver isso mais adiante também. O Império Carolíngio ficava nessa região onde eu estou passando o mouse, tá? Acompanha comigo, onde hoje fica a Alemanha, fica a França, fica a Suíça, tá? Luxemburgo. Então, toda essa região onde hoje ficam esses países, Holanda, tá bom? E aí era esse aqui no continente europeu, né? Esses países ficam no continente europeu, fica na Europa, né? Ficam na Europa. E essa região aqui, França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, a Holanda, é onde ficava, né, o Império Carolíngio. Você pode acompanhar em um mapa, se você tiver aí, atrás geralmente dos livros didáticos, o mapa sempre tem um mapa, tá bom? Vamos continuar. Então, aqui nós temos uma estrutura de como funcionava o Império Carolíngio em termos administrativos. Esse império se chama Império Carolíngio porque de Carlos Magno, o imperador, foi o mais importante do período, tá bom? Então, aqui nós temos Carlos Magno, que é o imperador, né? Que é o topo da pirâmide, tá? Não tinha ninguém mais poderoso do que ele. E aí, para a estrutura dar certo, como o Império Carolíngio se expandiu muito e ficou enorme, ele fez uma estrutura administrativa. O que ele fazia? Ele enviava aos territórios, enviados do rei, nobres e bispos, tá? E lá nas regiões eram os olhos, os ouvidos do imperador.
tudo que acontecia no seu império, tá? Ele conseguia saber porque eles conseguiam, tá? Ser um apêndice do imperador nesses lugares, certo? E eles tinham um laço de fidelidade muito grande com o imperador, eram muito fiéis ao imperador. Por que os bispos, professora? Porque o imperador era muito religioso e era muito católico, tá? Os bispos são a alta cúpula da Igreja Católica, são os bispos que votam e escolhem o Papa. Tá? Isso torna os bispos muito importante, certo? E aí, o que esses bispos faziam e esses nobres faziam? Eles controlavam essas regiões para o imperador, certo? E os vassalos, quem são? Os vassalos são pequenos personagens que faziam parte da nobreza, sempre nobres, tá, gente? E quem determinava se a pessoa era nobre, se a pessoa era camponês, era o seu nascimento. Se ela tivesse nascido em uma família de camponês, ela ia ser camponesa. Se ela tivesse nascido em uma família de nobres, ela pertencia à nobreza. Então, assim, você não conseguia mudar. Tá? Então, a gente tem uma sociedade aqui estática. Ela não muda de classe social, nem por casamento, nem porque teve sorte na vida, nada disso não. Tá? Quem determinava quem você ia ser na sociedade era a família que você tinha vindo, se era de nobre ou se era de camponês. Então, aqui, os vassalos fazem parte da nobreza. Então, eles são chamados de vassalos por quê? Porque eles prestam serviço de vassalagem ao rei. Então, os nobres e os bispos estão servindo ao imperador, então esses serviços são prestados a eles e eles repassam ao imperador, tá bom? Então, os vassalos, eles têm que ser fiéis, têm que ser leais. Se o imperador se meter em uma guerra, os vassalos têm que ir lá prestar ajuda com os seus exércitos, porque cada vassalo tinha um exército particular que eles prestavam ao imperador, tá, nos momentos de expansão territorial. E aí, cada vassalo desse tem dentro de suas terras os servos e os homens livres. Os servos a gente pode estar chamando aqui de camponeses, tá? Os servos é a mesma coisa de camponês. A única coisa que diferencia os servos, tá, dos escravos, é muito importante dizer isso. O servo, ele não é escravo, tá? Por quê, professora? Porque o escravo, ele é propriedade, ele é objeto do seu senhor, do seu dono. O senhor pode fazer o que quiser com ele, tá? Castigar, matar, fazer o que quiser. E vender. O servo não. O servo é um camponês, ele está preso à terra, ele não pode sair dali. Por que ele não pode sair, professora? Porque nessa época aqui, gente, a gente não tinha vacina, a gente não tinha nada. A alimentação não era assim, nossa, a mais variada, mais diversificada, não era. Então, assim, nascia muita gente, mas morria também muita gente. Então, por isso, não podia abrir mão de trabalhador. Porque se começasse a abrir mão do trabalhador para ele sair e morar onde ele quisesse, essa terra ia ficar sem ter quem trabalhasse. Tá? Então, os servos, ele não podia sair dali, ele sabia que não podia, ele não era rebelde, ele não saía, ele ficava, ele morava, ele vivia. Tá? Em troca, ele era protegido de guerras, de ladrões, tá? Em troca dessa lealdade de ficar ali trabalhando. Tá? E aí, os servos e os homens livres, o que eles faziam? Eles trabalhavam, geralmente, na agricultura, que era a atividade básica da época econômica, tá? E aí pagavam impostos aos vassalos, os vassalos pagavam impostos aos nobres e os nobres repassavam ao imperador. Ok? Era assim a pirâmide administrativa da época. Aqui nós vamos falar mais, tá, do Império Carolíngio de Carlos Magno, com mais detalhes, tá bom?
Império Carolíngio, também conhecido como Império de Carlos Magno. O período em que ocorreu o reinado do imperador foi de 768 a 814. O início, tá, gente, do calendário cristão aqui, tá? O calendário cristão que a gente segue é o calendário que começou com o nascimento de Cristo, não é isso que eu ensinei? E aí nós temos, a partir do momento que Cristo nasce, a gente começa a contar de forma crescente, né? Antes do nascimento dele, a gente contava de forma decrescente. Então, aqui a gente já conta de forma crescente, não é necessário botar o AC depois de Cristo, tá? Nem o AD, tá? Não é necessário botar nenhuma sigla. Se está sem nenhuma, é porque foi depois de Cristo, a gente já viu isso. Foi um momento de maior esplendor do Reino Franco, porque o Carlos Magno pertenciam aos francos, aos povos francos, tá? Ocupava a região central da Europa, que eu mostrei para vocês no mapa. Com uma política voltada para o expansionismo militar, Carlos Magno expandiu o império além dos limites conquistados pelo seu pai, que conquistou a Saxônia, Lombardia, Baviera e uma faixa do território da atual França, que eu falei com vocês. Todos aqueles países do início do texto que eu comentei no mapa, eles foram conquistados e englobam ali, fazem parte, a Suíça, tá? Fazem parte do Império Carolíngio, tá? Embora suas conquistas militares tenham sido significativas, foi nas áreas cultural, educacional e administrativa que o Império Carolíngio demonstrou grande avanço. Carlos Magno preocupou-se em preservar a cultura greco-romana, investiu na construção de escolas. Olha como a educação já era muito importante para ele naquela época. Então ele era um homem visionário, porque ele já conseguia antever o futuro, porque ele já sabia que escolas, cultura, arte era muito importante na vida de uma pessoa para a construção do ser humano. Tá? O que nós temos hoje em dia, ele naquela época já fazia. Tá? Criou um novo sistema monetário, estimulou o desenvolvimento das artes. Graças a isso, o período ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Reforma educacional. Na área educacional, o monge inglês Aquino foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto escolar de Carlos Magno, a manutenção dos conhecimentos clássicos greco-romanos, tornou-se o objeto principal dessa reforma. As escolas funcionavam junto aos mosteiros, eram chamadas escolas monacais, aos bispados, escolas catedrais, e as artes, escolas palacianas. Nessas escolas eram ensinadas as 7 artes liberais, quais sejam aritmética, que a gente tem até hoje, geometria, que a gente tem até hoje, astronomia, música, gramática, retórica e dialética. Isso aqui, gente, é o ensino de como falar bem, de como ter oratória, saber falar em público. É esse aqui que ensinava nessas aulas, tá bom? Carlos Magno precisava de pessoas instruídas que se ocupassem da aplicação das suas leis, bem como do registro das rendas e dos gastos do império. Preocupou-se em criar escolas no interior das catedrais e dos mosteiros. Então ele precisava de gente que sabia contar, que sabia ler, escrever bem, para poder estar ajudando ele a administrar o império, tá? Nos mosteiros, os monges copiavam manualmente os livros, adornando-os com belas e minuciosas ilustrações, desenhos, denominados iluminuras. Como é que pode, né? Vocês vão escrever no quadro um texto com umas 3 repartições, já reclamam. Os monges, eles faziam livros, copiavam livros, né? Mas isso aí, gente, o que acontece? Antigamente a gente copiava mais, hoje a gente tecla mais, né?
está muito mais na era digital. Por isso que quando a gente tem que copiar alguma coisa, a gente reclama tanto. Mas copiar é bacana, porque uma vez ou outra você vai ter que copiar algo e a sua letrinha, você vai fazendo aí, então a caligrafia vai ficando melhor, vai ficando mais bonitinha, certo? E aí, bacana para a gente também poder copiar e não perder esse costume, né, que a gente vai precisar. Nos mosteiros, os monges copiavam manualmente os livros que eu já comentei com vocês. Em seus desenhos, reproduziam obras da antiguidade clássica, sobretudo as dos gregos e romanos. Para a realização desse trabalho, muito contribuíram para o aperfeiçoamento da escrita e a criação de um novo tipo de letra, a minúscula carolíngia, letra mais fácil, tá? Administração territorial. Para facilitar a administração de seu vasto território, que a gente viu ali no mapa que era muito grande, Carlos Magno criou um sistema bem eficiente. Para fiscalizar a atuação dos condes, foi criado o cargo de Missi Dominici. Missi Dominici. Latino, gente. Ocupado por funcionários enviados pelo imperador. Eles deveriam, portanto, verificar e avisar o imperador sobre a cobrança de impostos e a aplicação das leis. O centro administrativo do império era a corte palaciana, que, por sua vez, era formada por pessoas de confiança do imperador. Entre os principais funcionários da corte podemos citar camareiro, camerlengo, senescal, copeiro, marechal e conde palaciano. Eram as principais profissões da época, né? Cargos que existiam e que eram ocupados pelos funcionários, pessoas de confiança do imperador. O império não possuía capital fixa, mas sim itinerante. Então, vamos dizer, hoje a capital do Brasil é Brasília, então sempre é Brasília. Antigamente, quando o Brasil era colônia, era o Rio de Janeiro, depois mudou para Brasília. Já na época da República mudou para Brasília. E continua lá, então nós temos uma capital fixa. O Brasil tem uma capital fixa. E a capital do Império Carolíngio não era fixa, ela ficava nas cidades aonde o imperador ia. Aonde o imperador ia era a capital. Tá bom? Então, ela mudava de lugar acompanhando o imperador. Enfraquecimento do Império Carolíngio e sua divisão. Após a morte de Carlos Magno, em 1814, o imperador carolíngio perdeu força. O Império Carolíngio perdeu força após a morte de Carlos Magno. Passou a ser governado por Luís o Piedoso, tinha esse nome em função da sua submissão e dedicação à Igreja Católica. Então, quem governava aqui no período de Luís era o Papa, né? Porque tudo que o Papa falava, ele fazia, ele era obediente à Igreja. As terras do Império foram divididas entre os netos de Carlos Magno em 1843, tá? Por meio do Tratado de Verdun. Então, são 3 netos, tá? Carlos o Calvo. Geralmente, o apelido da pessoa era dada pela sua estatura, pelas suas características físicas, tá? Então, assim, a gente percebe que o Carlos, ele era careca, né? Porque ele é chamado aqui de Calvo, o apelido, né? Ele ficou com a França Ocidental. Luís, o germânico, a sua origem, seu povo de origem, né? Ficou com a França Oriental e a região da Alemanha. E Lotário ficou com a França Central. Vale dizer que as terras da igreja não foram divididas entre eles, tá? Porque todos continuaram católicos naquela época, como o avô Carlos Magno, certo? Então, depois da morte de Carlos Magno, quem assumiu o poder
seu filho, Luiz. E depois de Luiz, seus netos, né? São 3. Que é Carlos, Luiz o Germânico e Lotário, né? Na época eles colocavam os nomes estranhos, né? Que a gente hoje fala assim, nossa, que nome é esse? Na época era bem usado, tá bom? Aqui, gente, nessa parte a gente tem um vídeo animado explicando o Império Carolíngio. Vocês podem assistir, é bem bacana. Vou ver se ele começa aqui para vocês, pelo menos pegarem um pedacinho do comecinho. Então explica de forma bem lúdica como grandes civilizações. Tá bom? Vamos assistir um pouquinho, nós dois aqui juntos. Vamos lá. Esse vídeo tem 11 minutos, tá bom? A gente não vai assistir todo, não. Vou passar só um pedacinho para vocês sentirem o gostinho de como é bacana aí. Os Carolíngios, primeira parte. O período entre a queda de Roma e o início da Renascença tem sido chamado de Idade das Trevas. Também é chamado de Idade Média, porque está no meio, entre o esplendor da Roma Antiga e a Era Moderna. Em outras palavras, historicamente, a Idade Média foi pensada como uma fase ruim na história, um período de transição, como um porão escuro no qual a humanidade permaneceu escondida e dele só saiu novamente para a luz por volta do ano 1500, quando renasceram aquelas ideias clássicas que haviam sido brilhantes na época dos gregos e dos romanos. Mas, na verdade, muitas coisas realmente aconteceram nesse período. Foi durante esses anos que a Europa que conhecemos hoje começou a se formar. Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, toda a Escandinávia, Áustria, Hungria, são países culturalmente descendentes daqueles famosos povos que ocuparam esses territórios logo após a queda do Império Romano. Durante os 10 séculos de Idade Média, esses povos criaram reinos e deram forma à Europa que hoje conhecemos. Era o início da cultura ocidental moderna. Os francos. Por volta do século V d.C., povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Vocês lembram? Ah, sim, claro que a gente lembra. Muito bem, Pipo. Se vocês Então, não lembram, vocês podem que estar foram olhando grupos de... isso no livro de vocês também, tá, gente? Esse conteúdo tem no livro de vocês, lá no índice, você abre o livro, trouxe até aqui um livro para mostrar para vocês. Ó, você, geralmente, no livro, tá? No início aqui, gente, ó, a gente tem um sumário. Aí você vem aqui e procura, tá? Qual o conteúdo? Pode estar sob o nome Os Francos, ou o Império de Carlos Magno, ou o Império Carolíngio, tá? Vocês vêm no início do livro e procuram aqui. É bacana, por quê? Porque além de você ter o vídeo das mídias que está sendo disponibilizado para vocês, tá? No canal aberto de televisão, ele também está disponibilizado para vocês no YouTube, o vídeo que o Estado do Espírito Santo está lançando toda semana, né? Essa semana, os primeiros anos, as primeiras séries do ensino médio, essa é a 7ª semana, se inicia, né, agora. E aí vai estar falando sobre esse tema, o Império Carolíngio, que foi o que eu escolhi para falar para vocês hoje, certo? Então, assim, vocês agora têm na disponibilidade para poder aprender o livro de vocês, o vídeo que o Estado está disponibilizando para vocês, tanto no YouTube como na TV aberta, né, no canais 8.1 ou 8.2. E eu agora estou humildemente prestando a minha solidariedade e ajudando vocês no processo de ensino e aprendizagem, fazendo esses vídeos aqui para vocês, tá bom? Comecei hoje, pretendo continuar, e assim, esse é o primeiro vídeo, vou colocar, lembrando para vocês, não sei se eu já disse, tá bom? Então,
lembrando para vocês o seguinte, esse vídeo aqui vai estar disponibilizado em um canal de YouTube que eu criei, chamado Clara Conta História, tá? E lá eu vou colocar o vídeo, você vai poder acessar o momento que você quiser, em qualquer momento que você tiver dúvida do assunto, do conteúdo, tiver com saudade de mim, tá bom? Um beijo para vocês, muita saúde, muita paz. Gostei muito de estar aqui com vocês nesse momento. Eu sei que vocês vão estar aí me assistindo e eu tô com saudade de vocês, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Beijo.